Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Mas a todos quantos o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite, e a nossa oração é para que esta palavra seja a doce voz do teu Espírito Santo a falar conosco aqui neste lugar. Tenha liberdade de agir, de fluir no nosso meio através da sua palavra. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome seja santificado aqui neste lugar através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão. Existem dois assuntos que, quando o pastor prega sobre eles, quando eu falo pastor, eu quero dizer pastores que temem a Deus ainda na nossa geração, né? Então tem dois assuntos que, quando um pastor chamado, vocacionado fala a respeito, ele dorme com a consciência tranquila, né? Primeiro assunto que faz a gente dormir com a consciência tranquila é sobre a volta de Jesus. Quando a gente prega sobre a volta de Jesus, eu durmo com a consciência tranquila. Você fala assim, ó, preguei sobre a volta de Jesus, durmo com a consciência tranquila. É claro que a gente quer ver o mover do Espírito Santo, a glória de Deus visitando a igreja, os irmãos sendo cheios do poder que vem do alto sobre a vida da igreja. É muito lindo ver isso, mas é bonito ver isso, é fortificante ver isso, mas consciência tranquila é quando a gente fala que Jesus está voltando. E outro assunto que deixa a gente com a consciência tranquila é quando a gente fala de pecado. Então, quando eu prego sobre pecado, eu também durmo com a consciência tranquila. Confesso para você que é bonito e prefiro ver os irmãos cheios do Espírito Santo, mas durmo com a consciência tranquila o dia que consigo alertar os irmãos relacionado a pecado. Desde segunda-feira tenho uma palavra sobre pecado ardendo no meu coração. Numa conversa informal com alguém, falando sobre o assunto, Deus me deu essa mensagem, colocou essa mensagem no meu coração, e tem me tocado para trazer essa mensagem aos irmãos no domingo, né? Eu já sabia que não ia pregar na quinta-feira, tinha combinado com o pastor Judson, e Deus tem me incomodado. Olha, domingo você vai pregar essa mensagem. E ao longo da semana Deus tem colocado aí, tem confirmado essa mensagem no meu coração. O tema que eu coloquei para essa mensagem aqui é o maior pecado que nós podemos praticar. Então hoje a gente vai aprender um pouco a respeito de pecado, baseado aí nessa afirmação ou pergunta: qual é o maior pecado que nós podemos praticar? Nós lemos um texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, para a gente não passar batido aí com esse versículo, né? Eu não poderia fazer hermeneuticamente, exegeticamente o desprezo aí com o texto. Esse texto aí, ele nos fala, ele nos aponta algo muito interessante, que é a filiação que nós recebemos a Deus no momento em que nós aceitamos a Jesus e quando cremos nele, né? Então guarde esse texto aí, guarde essa frase para o final. Nós somos feitos filhos de Deus porque cremos em Deus, amém? Essa frase ela é muito importante para nós. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus, porque o aceitamos, e o fato de termos aceitado a Cristo nos faz filhos de Deus.
Então vamos lá, para a gente poder entender essa questão de ser feito filho de Deus, nós precisamos entender a respeito do pecado, porque o que nos distanciou de Deus foi justamente o pecado. O pecado, ele tem dois pontos de origem. O primeiro ponto de origem do pecado é no coração de Lúcifer, no céu. Onde que o pecado surgiu? O pecado surgiu pela primeira vez no coração de Lúcifer, quando ele estava no céu. E esse pecado está relacionado com orgulho e soberba. Quando Lúcifer, sendo o mais resplandecente entre os anjos, disse assim: subirei à mais alta nuvem, instalarei ali o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando esse orgulho, quando essa soberba entrou no coração de Lúcifer, é a primeira manifestação de pecado que nós temos. A segunda manifestação de pecado que nós temos na história é no Éden, quando Lúcifer é expulso do céu para a terra e incorporado numa serpente, ele induz Eva a também cometer o primeiro pecado da raça humana. O pecado surge a primeira vez no coração de Lúcifer, e a segunda vez no momento em que ele influencia Eva a cometer o pecado, e o ser humano é destituído da glória e da presença do Senhor. O pecado, a primeira palavrinha que aparece no hebraico para pecado é avon, A-V-O-N, isso mesmo, igual a revistinha de cosméticos. Mas você não precisa parar de usar o cosmético, porque a palavrinha significa pecado. A primeira vez que a palavra pecado aparece no hebraico, ela aparece como avon, no mesmo sentido de quem desenvolveu a marca, pensando nos mesmos termos, no sentido de coisa fútil, coisas pequenas. Quando a Avon começou, ela começou com um pozinho de arroz, um brilho labial, uma sombra para a pálpebra, né? E aí eram coisinhas pequenas que cabiam dentro da bolsa. Depois se tornou uma das maiores multinacionais do mundo, mas começou com coisinhas fúteis. Avon significa coisa fútil. E a palavrinha pecado, que aparece no original hebraico em Gênesis pela primeira vez, aparece como coisa fútil. O ser humano perde a presença de Deus por causa de algo muito pequeno, uma desobediência, algo mínimo, muito fútil. Na segunda vez que a palavra pecado aparece, ela vai aparecer como hamartia, ou hamartia, com H, né, e som de R no hebraico. Hamartia significa errar o alvo. Aí o pecado já passou de futilidade, de algo pequeno, como um alvo que não foi acertado. Qual o alvo que não foi acertado? O agradar a Deus, o servir ao Senhor. O homem falhou em servir, o homem falhou em agradar a Deus. Saindo fora da presença de Deus, ele errou o alvo, né? Então nós temos o pecado como algo que desagrada a Deus. Nós resumimos pecado nessa frase. Se você quer saber o que é pecado e o que não é pecado, basta você pensar: tudo que desagrada a Deus é pecado. E é importante falarmos sobre pecado, porque é a nossa maior luta, principal guerra. Irmãos, nós vivemos em tempos onde queremos ser encorajados, instruídos ao empreendedorismo, ter o nosso ego massageado. Mas como igreja do Senhor, nós jamais podemos nos esquecer que a nossa primeira e maior batalha é contra o pecado. Deus te chamou, te separou e te escolheu para você lutar contra o pecado e viver agradando a Ele. Ser crente não é só receber as bênçãos do Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo e viver uma vida toda torta. Ser cristão é lutar contra o pecado todo dia, lutar contra aquilo que você coloca diante dos seus olhos,
lutar contra as palavras que saem de sua boca no momento de raiva, lutar contra aquilo que desagrada a Deus. Nós devemos acordar e dormir, e nesse intervalo de tempo, estar o tempo todo preocupado em pecar menos. A nossa primeira, maior e grande batalha não é contra o diabo. A nossa primeira, maior e grande batalha é para não pecar. Se você conseguir lutar contra o pecado, o diabo vai ser fichinha. Só resistir, Tiago diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Diabo você resiste, pecado você luta contra. Tanto que ele é a principal arma do diabo, né? Como que o diabo quer pegar você? Quer espetar você com um garfo. Ele não quer pegar na sua mão e arrastar você para o inferno. Ele quer colocar um pecado diante de você, porque ele sabe que nós precisamos lutar contra o pecado, e nem sempre ganhamos. Por isso que é importante falar e entender sobre o pecado. Nós estamos caminhando dentro de uma linha de raciocínio para saber qual é o maior pecado que nós podemos praticar. A Bíblia traz lista de pecados que nós praticamos, certo? A Bíblia traz eu vou citar aqui pelo menos 3 ou 4 listas de pecado que nós praticamos, que nós às vezes cometemos. Por volta do século 6, a igreja cristã, né, que era já a igreja católica, apostólica romana, bem antes da reforma protestante, é a nossa história também. A igreja cristã, por volta do século 6, desenvolveu uma lista chamada de 7 pecados capitais. Então nós vamos ver aqui algumas listas de pecado. Eu não vou começar com a Bíblia, eu vou começar com a lista que a igreja criou, que é uma lista boa, por sinal, não é uma lista ruim. A igreja enumerou 7 pecados que ela chamou de pecado capital. Por que esses pecados se chamam capitais? Porque eles são a primeira influência para o pecado. Ou seja, cada um dos 7 pecados capitais é que te influencia a uma ação negativa. Então a igreja entendeu o seguinte: se nós aprendermos quais são os 7 princípios do pecado e evitá-los, nós não vamos pecar. Por isso que existe uma lista de 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Avareza, né, que é ser amante de si mesmo, ou querer tudo para você e nada para o outro. Gula, que é o desejo desenfreado por comida. Inveja, que é o desejar o que pertence ao próximo. Ira, perca do controle ou do domínio próprio. Luxúria, autodesejo desenfreado por sexo. Preguiça, quando você paralisa e não quer tomar uma ação. E soberba, quando você se acha maior ou superior do que as outras pessoas. A igreja acreditava que se você conhecesse essas 7 influências, você não pecaria. Avareza, desejo por dinheiro, te leva a pecar. Por causa de dinheiro a pessoa mata, rouba, passa para trás, engana o próximo. Comida, né, gula, um dos maiores prazeres que o ser humano tem é comida. Fala para mim que não é bom comer. Comer é uma das melhores coisas que tem na vida, né? Há pouco tempo atrás, hoje o mundo fala de academia, dieta, né? E emagrecer, e corpo saudável, e físico aparente, bonito. E aí, onde eu trabalho, muitas pessoas pensam assim, vivem assim. Aí estava lá o meu patrão conversando com a pessoa, que eu sei quanto de whey, quantas gramas de creatina, tantas horas de exercício. Aí eu passei e falou assim comigo: e você, Tiago, vai na academia? Eu falei assim: eu não, eu sou feliz. Eu como coxinha, pão de queijo, né? Como massa, pizza, eu sou feliz. Não vou
um dos maiores prazeres que a gente tem, eu vou abrir mão dele. Já é pobre, já não tem muito prazer nada, vou frear na comida, talvez uma das poucas coisas que nos diverte, né? Então, quer algo melhor do que comer, né? Se você sentar e ter uma boa refeição, só que isso exagerado é gula e te leva a pecar, né? Quando você gasta o seu dinheiro só com comida, quando você vive só pela comida. Você já viu gente que não pode saber que tem uma comida que ele, né? Se tiver comida eu vou, né? Uma vez eu trabalhei com uma família, com um casal, com um pastor, e a família dele era assim, não podia falar que tinha comida, o negócio virava. Se tivesse comida, todos os problemas estavam resolvidos, tudo acaba em comida. Aí já é um exagero, aí acaba virando pecado. Inveja, desejar o que é dos outros, nunca é uma coisa boa. Ira, perder o domínio próprio. Luxúria, que não é luxúria de luxar, é luxúria de prostituição, né? Adultério, fornicação. Preguiça, que é a falta de ação, e soberba. Então, depois do século VI, a igreja ensinava essa lista categoricamente, na tentativa de que a igreja pecasse menos. Uma das coisas fundamentais em conhecermos os pecados é justamente isso, é conhecendo o pecado, e conhecendo essas listas que eu estou mencionando aqui, a ideia é que nós venhamos pecar menos, né? Mas por incrível que pareça, esses 7 pecados, não está o maior pecado que nós podemos cometer, não está. A Bíblia traz listas também de pecado, né? Por exemplo, nós temos aqui uma lista de pecado que são chamados de pecado natural do homem. Pecados que, por si só, você terá a vontade de praticar. O que é esse pecado que eu denominei natural? Faz parte da nossa natureza aqui nessa noite. É um pecado diferente dos 7 pecados capitais. É um pecado que veio com você, faz parte do pacote. Se você não vigiar, naturalmente você vai cometer. A Bíblia traz uma lista, e chama essa lista de obras da carne. Por que são obras? É aquilo que a nossa carne quer fazer. Tudo aquilo que a nossa carne deseja fazer. Abra sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nós vimos uma lista de pecado da igreja. Agora nós estamos vendo uma lista de pecado da nossa carne. Se deixar o ser humano ao natural, lá no mundo, sem Jesus, ou se você parar de frequentar a igreja e começar a largar a sua fé, naturalmente, espontaneamente, a sua carne vai começar a prostituir, a ser impura, a ser lasciva, a idolatrar, a fazer feitiçaria, né? A ter inimizades, a promover contendas, a viver em ciúmes, a ter iras, a acreditar em facções, a ter dissensões, a ser invejoso, a ir para a bebida alcoólica, a praticar orgias e a coisas semelhantes a essa.
O cristão que para de orar, que para de ter contato com a Bíblia, que para de ir à igreja, naturalmente essa obra da carne aflora. Porque quando o seu espírito enfraquece, o seu velho homem coloca o pé para fora da sepultura e fala assim: estou aqui. Você entende o que é obra da carne? É aquilo que naturalmente vai aflorar em você. Cuida da sua fé, alimenta a sua fé, senão daqui a pouco você está prostituindo, você está sendo invejoso, você está praticando orgia, você está enchendo a cara no golo. Cuide da sua fé. Distância da fé nunca é uma coisa boa, porque a nossa carne não perdoa. Alegoricamente, Jesus disse que a carne é fraca. No sentido de obras não é não. No sentido de obras a carne é muito forte. E ela nos vence em alguns momentos, quando estamos fracos, principalmente. E nos leva a cometer pecados. Essas são chamadas de naturais, as obras. Eu separei aqui também uma lista de pecado no Antigo Testamento. São várias, mas eu quero pegar as que eu considero principais, ou que o Espírito Santo colocou no meu coração como principal para essa noite aqui. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios está depois de Salmos. Provérbios, capítulo de número 6. Eu quero ler do versículo 16 até o versículo 19. Provérbios, capítulo de número 6, do 16 até o 19. Nós vimos uma lista de pecados lá na igreja, uma lista de pecados na nossa carne, agora uma lista de pecados no Antigo Testamento. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. Então vamos lá. Salomão descreveu uma lista de 6 coisas que Deus detesta e uma 7ª que Deus abomina. Abre um parêntese aí. Na primeira lista da igreja nós não temos o maior pecado que o ser humano pode cometer. Na segunda lista da obra da carne, nós não temos o maior pecado que o ser humano pode cometer, embora a lista seja muito grande. E olha que lá foi citado idolatria e feitiçaria, né? Não tem. Agora nós vamos ler uma lista de Salomão, de 7 pecados, e o maior pecado que o ser humano pode cometer, não está aqui. Vamos lá. Quais são os 6 piores pecados que o ser humano pode cometer? Olhos altivos, né? A pessoa quer sempre o melhor, quer estar sempre por cima, deseja sempre mais, quer ser sempre gananciosa. Você tem que sempre conquistar mais. Olhos altivos, a pessoa nunca se contenta com o que tem. Língua mentirosa. A mentira é mencionada em toda a Bíblia como um terrível pecado. O que derrama sangue inocente é também um grande pecado que alguém pode cometer na lista de Salomão. Coração que maquina projetos iníquos, né? Olha aí, mais um pecado grande, né? A pessoa que trama o mal contra outra pessoa ou contra alguém. Pés que se apressam em correr para o mal. Testemunha falsa que fala mentira. Esses são, de acordo com Salomão, 6 pecados que Deus detesta. Olha, irmãos, Deus detesta olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal e testemunha falsa que pratica mentira.
Esses 6 pecados Deus detesta. O texto disse no versículo 16 que o 7º ele abomina. Olha o pecado que Deus abomina. Nessa lista aqui é o pior pecado. Não é o pior pecado que o ser humano pode cometer. Nessa lista é o pior pecado: o que semeia contenda entre os irmãos. Estranho, né? Se eu fosse escolher um pior pecado, eu ia escolher o língua mentirosa, talvez. Olha que coisa terrível é derramar um sangue inocente. E na lista de pecados, Salomão traz como pecado que Deus mais detesta o que semeia contenda entre irmãos. Nessa lista, o pior pecado que pode acontecer não é você matar alguém, é aquela mensagem de WhatsApp que você recebe assim: você viu a irmã? Você escutou o que a irmã falou? Você viu o que aconteceu na igreja de tal? Esse é o pecado que Deus detesta. 6 ele abomina, 6 e 1 ele detesta. Mas esse ainda não é o maior pecado que o ser humano pode cometer, né? Não é o maior pecado que o ser humano pode cometer. Se vimos uma lista no Antigo Testamento, vamos ver também uma lista no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Nós vimos uma lista que Deus mostrou a Salomão no Antigo Testamento, de 7 pecados. O Novo Testamento também tem uma lista de pecados, e não é obra da carne. São pecados, inclusive, que nos tiram o céu. São pecados que nos deixam fora do reino. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. No Novo Testamento, então, nós temos uma lista de 8 pecados que o ser humano pode cometer, e esses pecados são terríveis, porque eles nos condenam à segunda morte. Que 8 pecados são esses? Covardia, incredulidade, abominações, assassinato, impureza, feitiçaria, idolatria, mentira. São pecados enormes, que falam que nós vamos ficar do lado de fora, nós perderemos a nossa salvação por causa desses pecados. Tomara que eu e você não. Quando eu digo nós, eu estou falando raça humana, né? Eu e você não, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Somos filhos de Deus, né? Beleza. Essa é a lista de pecados no Novo Testamento. Qual é o pior pecado do Antigo Testamento? Nós vimos uma lista da igreja, uma lista natural, uma lista no Novo Testamento, uma lista no Velho Testamento. 4 listas de pecado. O maior pecado que o ser humano pode cometer não estão nessas 4 listas. Qual é o maior pecado do Antigo Testamento? Idolatria. Deus é punitivo relacionado à idolatria no Antigo Testamento. O primeiro mandamento começava dizendo o seguinte: não terás outro Deus além de mim. Idolatria foi algo que no Antigo Testamento Deus não suportou. Ele condenou veemente. O pior pecado do Antigo Testamento é a idolatria. Idolatria é a palavra mais mencionada no Velho Testamento. Idolatria é a palavra que mais aparece nas páginas do Velho Testamento, porque Deus abominava
Deus destruiu nações inteiras. Deus permitiu que homens, mulheres, crianças, grávidas e idosos morressem por causa de idolatria. Em alguns momentos não abre porta para mentir, mas em alguns momentos Deus aceitou a mentira, mas a idolatria Ele nunca concordou nas páginas do Antigo Testamento. O pior pecado que podia ser praticado pela nação de Israel era idolatria. Mas a idolatria não é o maior pecado que o ser humano ainda pode cometer. E no Novo Testamento, qual o maior pecado que pode ser cometido no Novo Testamento? Abra sua Bíblia comigo, Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6, versículos de número 4 a 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à desonra pública. Sabe qual é o pior pecado do Novo Testamento? Apostasia. É quando a pessoa experimentou da graça, bebeu da graça e abandonou. Não é? Tem uma diferença em apostatar da fé e desviar, né? Talvez um dia você desviou da fé e voltou, problema nenhum. O Senhor te perdoa, te recebe de braços abertos, você é o filho pródigo que voltou para casa. Apostasia é aquela pessoa que abandonou de vez. Ele não está no mundo porque ele está fraco, porque ele está frio, porque ele está decepcionado. Ele está no mundo porque ele negou Cristo. Negar a Cristo é o pior pecado do Novo Testamento. O maior pecado do Antigo Testamento é a idolatria. O maior pecado do Novo Testamento é apostatar, é negar Jesus. Mesmo assim, negar a Cristo não é o pior pecado que alguém pode cometer. Nós já estamos finalizando. Qual é o pior pecado mencionado por Jesus? Esse é bom, né? Nós em lista da igreja, lista de obras, lista do velho, lista do novo, maior no velho, maior no novo. E para Jesus, qual o pior pecado mencionado pelo próprio Senhor Jesus? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 31. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 31. Eu quero ler a partir do 30. Diz assim: quem não é por mim é contra mim, quem não está comigo espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado de blasfêmia, todo pecado e blasfêmia perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Agora o negócio ficou quente. Qual é o pior pecado mencionado por Jesus?
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem um porquê. Sabe por que o pior pecado no Antigo Testamento era idolatria? Porque o momento do Antigo Testamento era do pai. O pai estava em evidência. Errar contra o pai era imperdoável no Antigo Testamento. Ter outro Deus além de Yahvé era imperdoável no período do Antigo Testamento, porque o pai estava em evidência. No Novo Testamento, a apostasia é o pior pecado. Por quê? Porque você está negando Jesus, e Jesus é quem perdoou os seus pecados. Ele é a evidência. Por isso que esse é o pior pecado no momento do Novo Testamento. Para a igreja, nos dias de hoje, qual é o pior pecado da igreja hoje? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está em evidência. Desde quando as portas da graça foi aberta e o Espírito Santo derramado sobre a vida da igreja, ele ocupa o papel principal. Se você falar algo do Filho, é perdoado. Se você falar algo do Pai, é perdoado. Mas aquilo que você fala contra o Espírito não tem perdão, porque ele é a evidência. Não é simples blasfemar contra o Espírito Santo. Não quer dizer que é algo difícil que você não consiga fazer, mas você não quer. Os estudiosos concordam que blasfemou contra o Espírito Santo aquela pessoa que apostatou da fé, não é? Quem blasfema contra o Espírito Santo jamais estaria dentro da igreja. Um exemplo, o pastor ouve muito essa pergunta: pastor, o Espírito Santo fica me incomodando aqui, que eu blasfemei contra ele, eu estou sentindo que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você não blasfemou, porque você está sentindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo levou você a conversar com o pastor, porque o Espírito Santo trouxe você à igreja, porque o Espírito Santo está te dando consciência de pecado. Se você tivesse blasfemado, você não teria nenhum desses sentimentos. Então por isso que você não blasfemou. Mas pasme, meu irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o pior pecado que nós podemos cometer. Como assim, pastor? Foi Jesus que falou? Não, a palavra de Jesus é categórica aqui. Ele afirmou: não é perdoado, é mortal esse pecado, é para a morte. Quem cometeu vai para a morte. Assim como a apostasia em Hebreus 6, quem cometeu está fora. Assim como em Apocalipse 21:8, quem praticou está fora. As três mensagens são categóricas em afirmar que esses pecados não têm perdão. Mas pasme, meu irmão, tem um pecado pior do que esse pecado. Qual é o pior pecado que o ser humano pode praticar? O de não ter Jesus. Esse é o pior pecado. Porque se você não tem Jesus, você vai para o inferno direto. Jesus é a única exigência que Deus nos pediu para alcançar o céu e a salvação. Quer dizer que sem Ele nós não temos salvação. Sem salvação não adiantaria nenhuma das outras coisas. O pior pecado que nós cometemos é o de não ter Jesus. Esse pecado você não pode cometer ele. Não é que os outros você pode, não, mas esse é o mais importante. Ter o Senhor. Chame o Senhor para a sua vida nessa noite. Chama Jesus. Chama Jesus para entrar no seu coração nessa noite. Não é porque todos nós que estamos aqui somos crentes que nós não podemos fazer isso, não. Eu trago essa palavra para nós nessa noite porque nós estamos caminhando sem Jesus. Por isso que os outros pecados estão se tornando cada vez mais naturais. Nós não podemos andar por aí sem Jesus, meu irmão. Não caminhe na sua vida cristã sem Cristo.
Chama Jesus para entrar na sua vida. Traga Jesus para o seu casamento. Traz Jesus para a sua vida financeira. Traz Jesus para dentro da sua casa. Traz Jesus para dentro da sua família. Leva Jesus para dentro do seu dia, para que o seu dia todo Jesus esteja com você. Porque não ter Jesus é o maior pecado que nós podemos cometer. E não pasme, não se assuste. Eu não estou pregando aqui para alguém que não tem Jesus levantar a mão e aceitar Jesus. Não é só isso. Eu estou pregando aqui para você que é cristão, que às vezes passa o dia inteiro sem Jesus. Sua cabeça está cheia de números, de vendas, de peça, de leite em pó, de cana de açúcar, de rádio, de carro, de roça, de um monte de trem, de casa, de vassoura, de comida, de criança, de menino, de problema, de boleto. E Jesus não está no seu coração hora nenhuma. Você está em pecado. Talvez você não está prostituindo, talvez você não está idolatrando, talvez você não está roubando ninguém, você não está fazendo mal para ninguém, mas Jesus está longe. Isso é pecado. Jesus tem que estar perto, Jesus tem que estar próximo. Não ter Jesus é pecado. Não caminhar com Jesus é pecado. Não andar com o Senhor é pecado. Nós precisamos trazer o Senhor para perto de nós a cada vez mais. Precisamos andar com Jesus como quem anda com um amigo. Precisamos estar perto de Jesus como estamos perto daquelas pessoas que estão à nossa volta. Precisamos colocar Jesus como a pessoa mais importante na nossa vida, na nossa caminhada. Meu irmão, minha irmã, Jesus precisa ser mais importante para nós do que os nossos filhos, do que o nosso cônjuge, do que o nosso patrão, do que o nosso amigo, do que a nossa série de televisão. Não ter Jesus é o pior pecado que nós podemos praticar. Nós não podemos ser uma igreja sem Jesus. Nós precisamos chamar Jesus, precisamos colocar o nome de Jesus como um letreiro aqui na frente, talvez substituir o nome Atos por Jesus, para a gente poder ter Jesus, porque o pior pecado que nós podemos praticar é justamente o pecado de não ter Jesus. Apocalipse 3 conta a história de uma igreja que não tinha Jesus, porque a igreja era rica, a igreja era moderna, a igreja era cheia, a igreja era bastarda, mas Jesus estava do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar. Esse é o pior pecado. É o pecado quando nós colocamos Jesus do lado de fora. O pior pecado não é você matar alguém. O pior pecado não é você prostituir, embora nenhuma dessas coisas você pode fazer. O pior pecado não é o seu adultério. O pior pecado não é a sua mentira. O pior pecado começa com você deixando Jesus para segundo plano. Esse é o pior pecado. Parece ser tão simples, parece ser tão pequeno, mas sem Jesus nós não somos nada. Sem Ele, estamos caminhando em passos largos em direção ao inferno, ao lago da segunda morte, ao lago de fogo, ao lago de enxofre. E o único que pode nos livrar é Ele, aquele que nos dá o direito de ser feitos filhos de Deus. É por isso que nós precisamos ter Ele, porque Ele é a garantia de João capítulo 1 versículo 12, que nos dá a condição de nos tornarmos filho, quando nós cremos nele. Creia em Jesus nessa noite. Talvez eu não tenha uma palavra de empreendedorismo para você crescer no seu emprego durante a semana, mas eu posso te afirmar: creia em Jesus e Ele estará com você no seu local de trabalho. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade. Creia em Jesus e Ele tem o poder para te curar nessa noite. Talvez você entrou aqui com um problema, o seu pecado é não crer. Então creia em Jesus, porque Ele pode solucionar o seu problema nessa noite. O que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, o que nós necessitamos é ter Jesus. Não tê-lo é pecado. Creia nele, creia nele, creia nele, aleluia, creia nele, creia nele. É nele que nós precisamos depositar a nossa confiança. Quem sou eu, irmãos? Eu não sou ninguém.
Sou um zero à esquerda igual a você, preciso crer nele igual a você. Não é em mim que você tem que crer, não é nessa instituição, não é nessa placa, é em Jesus. Creia nele. Não ter ele é o pior pecado. Pastor, eu pensei que o pior pecado era blasfêmia. Não é. Pensei que o pior pecado era idolatria. Não é. O pior pecado é não crer em Jesus, não ter Jesus. Chama Jesus para entrar. Esteja com Jesus. Você já leu? Vou te recomendar uma leitura. Mais de 3 milhões de cópias vendidas no mundo. Best-seller, né? Em Meus Passos, o que faria Jesus. Faça como o escritor de Em Meus Passos, o que faria Jesus. Acorda pela manhã e fala assim: Jesus, vem comigo, vem trabalhar comigo, Senhor, vem limpar a casa comigo, vem, Senhor, tomar essa decisão comigo, vamos ao banco comigo, Senhor, vem pagar essa conta comigo, Jesus, vamos para a igreja comigo, Jesus. É ter Jesus, é o que nós precisamos, é andar com Jesus. Esteja com Jesus. Talvez tenha um vazio dentro de você, que a religião não está conseguindo preencher. As denominações que você já frequentou não te deu, não supriu no seu coração essa falta que tem. Você já andou daqui para ali e nada te completa. Todas as igrejas têm defeitos, você não consegue se encaixar em um lugar. Sabe por quê? Você está procurando instituição, denominação. Essa busca está errada, porque o que nós precisamos é de Jesus. É dele que nós precisamos, é ele que nós precisamos ter no nosso coração. Se você tiver Jesus, em qualquer lugar que você estiver, você estará completo, porque ele é a peça do nosso quebra-cabeça. Ele é quem nos completa, ele é quem mata a nossa sede, ele é quem sacia a nossa fome. Não ter ele é o pior pecado que podemos cometer. Então tenha Jesus nessa noite, amém? Aplauda ele, porque ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Talvez você tenha cometido vários pecados. Talvez você tenha feito várias coisas que desagradam a Deus. Mas essa noite é uma noite onde o Senhor quer te perdoar. E o que você precisa fazer é só não cometer o maior pecado que alguém pode cometer, que é o de não ter o Senhor. Você tem o Senhor e Ele está aqui, e Ele pode sarar a sua vida. Então olha ao Senhor. Eu queria que você não esperasse a minha oração, mas que você começasse a orar, a clamar ao Senhor, a pedir perdão por algum desses pecados que contém nas listas que nós lemos. Talvez você cometeu algum desses pecados, mas nessa noite você pode pedir perdão a Ele, porque Ele está aqui, e você tem Ele, e Ele quer te sarar, e Ele quer te perdoar. Aleluia. Chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado, e vivo obediente a mim. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem,
todo dia o pecado vem me chama, todo dia vem as tentações me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Escolha ter Jesus todos os dias. Amém? Glória a Deus. Já dei aí os avisos, né, aos irmãos. Nós temos um pedido de oração pela nossa irmã Isamin. A nossa irmã não está bem. Vamos estar orando para que Deus dê graça em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, o filho dela saiu do hospital sexta-feira, mas a nossa irmã está passando aí um momento difícil em nome de Jesus. Mais alguém tem algum pedido de oração? Vamos orar então. Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Te agradeço pela vida dos irmãos que aqui estão. Peço, Deus, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua glória continue alcançando a vida dos teus servos na tua presença, Pai. Eu quero colocar nas suas mãos a vida da nossa irmã Isamin, que está passando por problemas, por dificuldades, por momentos difíceis. Que o Senhor esteja, meu Deus,